amores! Olá, minhas amoras, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Por cá vocês já conhecem, né? Professora Fernanda Machado, a sua professora de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Não, professora, não conheço, não. Então, estou me apresentando, tudo bem? Prazer, eu sou Fernanda Machado, sou sua professora de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e, quem sabe, de algumas legislações também mais pra frente. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, seja pela manhã, pela tarde, pela noite, de madrugada, não sei que horas você está falando comigo aqui. Sei que eu estou muito feliz de ser sua professora, de estar aqui lecionando junto ao Masterclass. Por quê? Porque, gente, esse curso foi um curso muito sonhado por mim, foi um curso aqui muito pensado por mim e por todos os outros colaboradores aqui. Não foi nada mais do mesmo, a gente não simplesmente quis montar um curso, não é isso. Eu estou aqui desde o começo, é a minha intenção, junto à intenção dos outros, é trazer ao mercado um curso diferente, um curso objetivo, um curso realmente curto, que consiga ter profundidade, que te leve ao êxito. A gente quer aprovar você e quer mostrar que a gente não precisa de 30 blocos de aula. E eu estou falando enquanto professora, e eu estou falando enquanto concurseira. Meu Deus, quando eu abro uma plataforma que tem lá 30 aulas, 40 aulas de português, gente, eu não consigo nem começar a estudar. Dá logo um ataque cardíaco, dá logo aquela vontade de procrastinar. Com você é assim também? Pois é. Então, o Masterclass foi pensado para você, que é igual a mim. De repente tem esse TDAH. Eita, meu Deus. Tudo aqui tira meu foco, tudo aqui, mas enfim. Então eu disse, meu Deus, eu preciso pensar nas pessoas que, assim, iguais a mim, precisam de uma atenção maior, tá? Precisam aqui de um tal de um segurar na mão. E o Masterclass foi pensado nesse sentido. Nós queremos segurar a sua mão. Venha-se embora, segure minha mão e venha comigo para a gente realmente começar um curso curto e com profundidade, que vai levar você ao êxito, que vai trazer só o que importa. Você quer ver? Eu vou começar agora com você o curso de Direitos Humanos. Nós vamos falar aqui de Direitos Humanos e a minha primeira aula vai tratar da Declaração Universal de Direitos Humanos, vulgo DUD, para os mais íntimos. Vai tratar da DUD aqui, da Declaração Universal, e eu vou te mostrar como fazer isso em dois, não em 10, em dois blocos e blocos curtinhos. Quer ver? Vamos começar para a gente não perder tempo então, né? Ó, vem para minha tela, vou te mostrar aqui. Declaração Universal dos Direitos Humanos, por professora Fernanda Machado. Por favor, vou te pedir uma coisa. Me segue aqui no Instagram, @prof. Fernanda Machado, porque professora de vocês, é muito blogueira. E não só isso, é porque lá eu consigo falar com você mais rápido. Então, você tá com uma dúvida, você pode me perguntar lá que eu lhe respondo. Você tá respondendo questões. Vou te pedir outra coisa agora. Responde questões, vida. Você tá respondendo questões e você ficou em dúvida o porquê daquele gabarito, você fala comigo que eu te ajudo, tá? Lá você vai ver, gente, muita coisa, muita dica de direitos humanos, dica de direito constitucional, legislação extravagante. Você vai ver o TAF, porque eu adoro me testar, adoro me colocar à prova, então eu faço sempre o teste físico das carreiras policiais aí e posto no meu Instagram. Lá você vai ver dieta, você vai ver treino, você vai ver look do dia, você vai ver parceria, sim. Você vai ver minha vida super ultra corrida, o que vai acabar te empoderando e te mostrando que você também consegue, porque se eu consigo com o nível de TDAH que eu tenho, meu amor, você também consegue, tá? E aí você vai ver muitas coisas que você vai usufruir, que você vai poder usar, e outras coisas que não. Aí você deixa as outras coisas lá que não te interessar, mas segue me seguindo aqui para que a gente possa ficar mais pertinho, para que a gente tenha uma relação, tá bom? Bom, o primeiro slide, quando eu falo declaração universal de direitos humanos, eu preciso trazer um contexto histórico. Mas não se preocupe, não precisa saber história, é bem rapidinho. Eu tenho certeza que todo mundo sabe aqui, ou já ouviu falar alguma vez na vida sobre a Segunda Guerra Mundial. E você sabe que o fim da Segunda Guerra Mundial se deu em 1945, né? Eu só quero somente da Segunda Guerra que você fique com essa parte do 1945. E que, por óbvio, eu nem preciso te ensinar, que quando a gente fala de guerra, a gente fala de um contexto de destruição, a gente fala de uma sociedade, né, que está ali à beira do abismo, a gente fala de um momento histórico, né, social, histórico, que não se verifica direitos do ser humano, que não se verifica direitos humanos, né? E nesse pós-guerra, a gente também entende que a gente precisa reconstruir tudo isso, começar de novo. Vocês concordam? Pronto. Para você pensar assim junto comigo, você não precisa de nenhuma aula de direitos humanos, precisa só ser um ser humano, tá? E aí o que acontece? Em 1945 é criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. Já ouviu falar? Olha ela aqui, ó. A ONU, tá? No pós-Segunda Guerra Mundial.
Presta atenção nessa data. Pós Segunda Guerra Mundial, 1945. Porque as bancas trazem pós Primeira Guerra Mundial. E isso tá errado. Combinado? Tá. Pós Segunda Guerra, nasce a ONU, instala-se a ONU ali em 1945, tá? E naquele momento pós-guerra, a ONU, ao nascer, entende que precisa de um documento para que não aconteça uma terceira guerra mundial, para trazer justiça, para tentar trazer paz, para tentar mudar o contexto histórico daquele momento do pós. E aí nasce a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o documento principal da ONU. Então, veja, a ONU está totalmente interligada. A ONU, a Organização das Nações Unidas, é o responsável pela Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? É o documento mais importante no âmbito universal. Vem aqui para mim e, ó, a importância da declaração reflete em 2 pontos importantes. O primeiro é que, se não fosse esse documento, muito provavelmente a nossa Constituição Federal atual nem teria esse rol de direitos aqui. Veja, a nossa CF, ela é de 1988, ok? A DUD, ela é de 1900, na verdade ela vai ser de 1948, tá? No pós-guerra. Então, veja, muitos ou quase todos dos direitos fundamentais que aparecem dentro da DUD acaba sendo transportado para a nossa Constituição, para o rol de direitos fundamentais que nós conhecemos hoje, tá? E aí o que acontece? Eu quero que você bote na sua cabeça. Vamos lá, devagarzinho, ó. Não precisa decorar, não é só você entender. Essa declaração é universal, o nome dela, né? Por que ela é universal? Porque é para o universo, é para todo mundo. Ela é universal, ela deve ser respeitada por todo o universo, por todos os estados-partes. Estados-partes, estado com E maiúsculo, significa países, tá bom? Então, ela deve ser observada, analisada e respeitada por todos os países, por tudo e por todos. E sendo assim, também falo tudo e todos, eu falo Brasil, eu falo Constituição Federal. Então, tudo que está ali na DUD veio influenciar a nossa Constituição Federal, sim ou não? Sim. Aqui, ó, se não fosse documento, muito provavelmente a nossa Constituição nem teria o rol de direitos fundamentais que ela tem hoje. E depois, até então, não existia nenhuma proteção internacional da pessoa. Hoje elas podem ser socorridas por sistemas de proteção que a gente vai falar no momento adequado. Mas presta atenção, a DUD é o primeiro documento internacional universal de direitos humanos. Ok? Presta atenção. Só presta atenção, só entenda. Todo o tempo, desde antes de Cristo, já existia direitos humanos. Primeira aparição que a gente chama aqui é com o Código de Hammurabi. Se você ainda não viu essa aula, você vai ver que são os documentos históricos, as informações históricas aqui, que são muito importantes, tá bom? Lá no Código de Hammurabi, que a gente também chama de Código da Vingança, olho por olho, dente por dente, né? Já tinha ali uns direitos humanos. Depois disso, muitos e muitos e muitos documentos trazendo aqui direitos humanos, protegendo o ser humano apareceram. A Carta Magna do João Sem Terra, do rei da Inglaterra, as constituições do México, da Alemanha, que já trazia até direitos sociais de segunda geração, as constituições do Brasil. A nossa primeira constituição, vida, é 1824. Império Dom Pedro. Já tinha uns direitos fundamentais lá dentro também. Então, presta atenção. Direitos do ser humano sempre existiram. Sempre existiram. Agora, quando sua prova pergunta, o primeiro documento de cunho internacional, que tem um rol de direitos para todo mundo, aí é a DUD. Você entendeu agora a diferença? E, professora, eu nunca pensei. Pois é, porque a Constituição Federal, ela traz direitos e deveres para nós, para o povo brasileiro. A Constituição do México, para o México. Agora, a DUD, ela traz direitos e deveres, porque ela também traz um dever, mas traz direitos e deveres para todos. Você me entende? Então, quando perguntar qual é o documento mais importante, tem que perguntar assim, no âmbito internacional, no âmbito universal dos direitos humanos. Aí você responde DUD. Beleza? Tá bom. Volto para cá.
A Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 48, pela Assembleia Geral, proclama, então, a Declaração Universal. Cuidado! Se apareceu resolução, o que diz a resolução 217A? Meu amor, é só um outro nome para DUD. Para a Declaração Universal de Direitos Humanos. É a mesma coisa, combinado? Perfeito. Então, veja, a DUD foi criada pós Segunda Guerra Mundial. A DUD foi proclamada, ela nasceu em 1948 e foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU. E o objetivo dela era nunca mais acontecer as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Era proteger, trazer justiça e paz aos povos, para que não acontecesse uma terceira guerra mundial. Beleza? Bom, posteriormente, sabe o que aconteceu? Em 1966, vamos voltar isso aqui para a gente lembrar mesmo. Ó, Segunda Guerra, G de Guerra, 1945. DUD, 1948. CF, 1988, tá? Vamos lá. Em 1966, sabe o que acontece? Criaram e escreveram 2 tratados, 2 pactos. Agora, deixa eu te contar um segredo. A DUD é uma resolução. Sendo resolução, eu não preciso de adesão, como nos pactos, como nos tratados. Os tratados, olha aqui embaixo, os pactos, os tratados, eles precisam de adesão. O país tem que aderir, tem que querer aquela obrigação. E aí ele se vincula àquele pacto, àquele tratado. E se ele não cumprir, terá sanção. É assim que é os pactos, que assim que são os pactos, combinado? Agora a DUD não. A DUD é uma resolução. Por que isso me importa, Fernanda? Isso te importa porque quando eu tenho uma resolução, o que a gente pensa é que o país não está vinculado, que o documento não é vinculativo, então não sofrerá sanção. Vou logo lhe dizer que na DUD eu não tenho sanções, não tenho mecanismo de fiscalização se ela está sendo cumprida ou não. Isso cai em prova. Na DUD, eu não tenho mecanismo de fiscalização, eu não tenho sanção, pena, eu não tenho. Não tenho como saber se ela está sendo cumprida ou não, combinado? Porém, como as pessoas começaram a desrespeitá-la demais, justamente porque ela não tinha uma pena, uma sanção para quem desrespeitasse, aí ela pensou o quê? Bom, isso que está aqui escrito, esses 30 artigos, tem que ser vinculativo. Porque senão ninguém vai cumprir isso aqui. E é capaz de estourar uma terceira guerra mundial. O que a gente faz? Aí o que aconteceu? Ela se juntou aos 2 pactos lá que eu marquei de 1966, que é o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, lá de 1966, juntaram-se, tá? E quando ela se juntou ao pacto, todo mundo que devia obediência ao pacto passou a dever obediência a ela. Mas eu quero te contar o nomezinho dessa junção. Quando eu junto os 2 pactos mais a DUD, eu formo a International Bill of Rights. Ou a Carta Internacional de Direitos Humanos, tá? Bill of Rights, aparece muito assim, Bill of Rights, tá? É Carta Internacional de Direitos Humanos. O que é isso? Junção, olhe para a sua tela, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, PIDECP, com o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. PIDESC, tá? Ó. Beleza, minha vida? Juntei tudo, formei a Carta Internacional de Direitos Humanos, ok? E aí, quando eu junto tudo e formo essa carta, ele vai ficar com status jus cogens ou jus cogens, se você preferir, né? Tem gente que fala jus cogens, tem gente que fala jus cogens ou ius cogens, tá? Então, o que me importa é que, a partir dali, então, essa norma é imperativa de direito internacional. Ela gera uma necessidade de observância. A partir daqui, então, todos precisam olhar para ela, tá? Bom, vamos lá? Então, a DUD, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é, a partir de então, vinculante. Apesar de não ser um pacto, a partir de agora, que ela se junta com os pactos, ela é vinculante. Ó, mas o que vai cair mesmo na sua prova não é nada disso. O que vai aparecer mesmo na sua prova é isso aqui, ó, é a estrutura dela. Vamos começar assim. A DUD ela é composta por um preâmbulo, que você sabe o que é muito bem,
Preâmbulo é a inauguração de um diploma qualquer, né? A abertura, né? É um breve relato de uma interpretação, por assim dizer. E depois eu tenho mais 30 artigos. Esses 30 artigos, gente, eu vou trazer aqui para você ver, ó. Eles se dividem assim. Eu tenho o artigo 1º, que traz alguns princípios. Para você decorar rápido, esses princípios me lembram o lema da Revolução Francesa. Você lembra? Revolução Francesa? Já estudou? Ah, eu não gosto de história. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Liberté, égalité, fraternité. Na verdade é liberté, égalité e fraternité. Ou ainda, liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o lema da Revolução Francesa. Tá aqui a bandeira da França com o lema. Só para te fazer lembrar, porque o artigo 1º ele traz esses princípios de fraternidade, de liberdade. Aí o artigo 2º ao 20, ó, quase tudo são direitos civis. Eu só tenho o 21 com direitos políticos, o 22 ao 28 eu tenho direitos sociais e econômicos, o 29 é o único dever, ó, o 29 é o único dever, obrigação que vai aparecer aqui na DUD. E o 30 é a interpretação da DUD, como é que você deve olhar para ela. Ela mesma se apresenta, ela mesma, né, diz como ela quer ser vista. Combinado? Pronto, essa é a estrutura da DUD. Sabe o que vai lhes ter perguntado? A DUD fala de direitos e deveres? Sim. A DUD tem 30 artigos? Sim. A DUD é de 1948? Sim. A DUD foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU? Sim. A DUD consta primeira e segunda geração? Sim. Ó, direitos civis, né? Primeira geração. Direitos econômicos, sociais, culturais? Segunda geração. Agora em terceira geração. A DUD tem terceira geração? Então, ó, olha isso aqui. A DUD tem primeira dimensão ou geração, sim, sim, até o artigo 21. A DUD tem segunda geração, sim, sim, até o artigo 27. Agora, a terceira dimensão ou geração, não tem. Não tem. Isso cai demais em prova, gente, uma besteira, né? Vocês lembram das primeiras gerações dos direitos fundamentais, né? Direitos de liberdade, direitos civis, né? Primeira geração, obrigação de fazer do Estado, né? De não fazer, perdão, obrigação de não fazer do Estado, obrigação de liberdades, de deixar o ser humano fazer o que quiser, não se meter nos meus direitos, eu posso ir, eu posso me reunir, me associar, eu posso pensar o que eu quiser, me expressar, liberdades. Aí a segunda geração vem, além das liberdades, agora são direitos positivos. A obrigação do Estado de fazer, de prestar alguma coisa. Aí eu tenho os direitos sociais, econômicos, né? Eu tenho aqui o lazer, eu tenho o transporte. Aqui eu tenho a segunda geração de direitos humanos. Lembra que é a obrigação de fazer direitos positivos prestacionais, a segunda geração. A terceira, gente, geração é aquela geração dos direitos transindividuais. Lembra? Difusos? Direito que atinge toda uma coletividade, direito ao meio ambiente equilibrado, defesa do consumidor, esse daí não tem na DUD. Não deu tempo, né, vida? A DUD meio antiga. Não tem terceira geração. Guarda isso no seu coração e leva para sua prova. Combinado? Tendo dito isto, a gente vai concluir a DUD. Venha para cá. Peraí. Concluir a DUD. Veja, aliás, concluir esse início de DUD e vamos bater artigo por artigo. Vamos? Ó, sendo assim, a DUD de 48, ela é criada no pós-Segunda Guerra Mundial. O objetivo é nunca mais acontecer as atrocidades que aconteceram lá na Segunda Guerra. A natureza é o primeiro documento de dimensão mundial. E aqui, deixa eu parar para falar um negócio. Mundial é igual a universal, que vai te lembrar internacional. Não deu. Que é diferente de doméstico. Então, ó, para o ser humano no âmbito doméstico, interno, eu tenho a Constituição Federal. Para o ser humano no âmbito internacional, que não é o doméstico, aí eu tenho a Declaração Universal de Direitos Humanos, eu tenho a DUD, tá? Essa é a grande diferença. A Constituição, ela é menos abrangente do que a DUD, que é muito abrangente. A DUD, ela tem que ser observada pela Rússia, pelo Japão, pelos Estados Unidos, pela França, por Paris, pela Inglaterra, pelo Brasil, pela Venezuela, pela. Você me entendeu? E é por isso que eu vou te dar a primeira dica de prova. Ela é genérica. Ela não traz dias, ela não traz prazos. Por quê? Porque não dá para dizer que um prazo, vamos lá, um prazo para dia trabalhado no Brasil é o mesmo dia trabalhado na China ou no Japão? Não é. Os dias guardados dos direitos religiosos é o mesmo no Brasil? Nem no Brasil a gente tem um dia, imagine, né? Então, assim,
foca em responder a assertiva mais genérica, mais ampla. Essa daí vai ser a certa. Essa daí vai estar na DUD, tá? Volta aqui. Ó, ela traz primeira e segunda geração. Presta atenção, primeira e segunda geração, mas não existe primazia entre eles. Não tem um direito mais forte nem menos forte, melhor menos melhor, mais gostoso menos gostoso, não tem. E o sistema global de proteção é a DUD, juntando os dois pactos aqui que a gente já viu, beleza? Tá? Quais são os direitos trazidos na DUD? Gente, ó, eu tenho direito à vida, liberdade, segurança, proibição da escravidão, proibição da tortura, direito à igualdade, proibição à prisão arbitrária, presunção de inocência, proteção à vida privada, direito de locomoção, direito de asilo, nacionalidade, contrair matrimônio, direito de propriedade, direito de pensar, de se reunir, associar, direito de segurança social, direito ao trabalho, direito ao repouso e ao lazer, direito a um padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-estar para sua família, direito à instrução, que é educação, direito a participar livremente da vida cultural. Fernanda, para! Não quero, professora, assim eu não quero. Eu não entendi nada que a senhora falou. Eu nem escutei direito a carreira que a senhora falou. Não se preocupe, não, meu amor. Eu tô só te mostrando, assim, os direitos que tem lá dentro. Mas eu vou tratar de um por um, na velocidade 1. Se preocupe, não, venha comigo, vamos devagarzinho, ó. A gente inicia a DUD falando dos princípios que eu te falei, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E quando eu inicio a DUD falando destes, eu falo do artigo 1º, 2º, 3º. Nesses artigos 1º, 2º, 3º, eu falo do direito à igualdade, à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, e eles estão aqui. Mas vamos ler para a gente aproveitar e fazer a leitura da letra seca? Vamos. Leitura de lei seca. Por quê? Porque o texto é muito importante para a sua prova, tá? Então, ó, o artigo 1º, ele fala: todas as pessoas nascem livres e iguais, tá vendo? Liberdade e igualdade. Agora, presta atenção. Aqui na DUD, você vai ver tudo, ó, todas. Todas as pessoas, nenhuma pessoa. Todas as pessoas, nenhuma pessoa. Fernanda, eu morro de medo disso. O professor por aí de concurso fala que nunca tá certo quando tem nenhum. Ou quando fala todas, é sempre depende. Não aqui. Aqui nos direitos humanos, todas as pessoas, porque essa resolução, esse documento, ele é universal. Então, ele é realmente para todos, tá? Então, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Esse é o artigo 1º, tá? O artigo 2º, ele fala: toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, tá? Então, ele vai falar aqui, ó, de direitos e liberdades estabelecidos aqui. Ele vai falar da não distinção, nem de espécie, nem de raça, nem de cor, nenhum tipo de preconceito. Ele vai falar também que não será também feita nenhuma distinção fundada em condição política, jurídica, internacional, tá? Gente, aqui é não distinção, não preconceito. O terceiro é que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. No direito à vida, aqui, eu quero te lembrar que ele não é absoluto. Olha. Aliás, eu quero te lembrar muito mais do que isso. Eu quero te lembrar que não existe direito absoluto. Existe vida. Não existe direito, nem a vida, nem na Constituição. É, porque lá dentro da sua Constituição, dentro da sua CF, você lembra que lá tem a possibilidade da pena de morte no caso de guerra declarada? Tá vendo aí? Nada é absoluto. Agora, aqui na Declaração Universal de Direitos Humanos, como também o SEBRASP admite demais, eu tenho a vedação à tortura, eu tenho a vedação à escravidão. E essa vedação do artigo 4º, deixa eu só mudar a cor da minha caneta, porque tá tudo muito vermelho. E essa vedação, ó, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. É uma vedação absoluta. Então, eu vou botar o nomezinho aqui, ó, absoluto, porque é a única coisa que a gente vai ver que é absoluta. É essa vedação aqui, tá? A Constituição Federal não trata sobre escravidão, tá? Pois o Brasil já tinha abolido. Mas ele fala aqui sobre, sobre uma situação análoga à escravidão, tá? Mas, por que eu trago isso aqui? Para fazer o contraponto. Se cair escravidão, vai logo para a DUD, não é na Constituição. Porque eu vou falar de direito de reunião, eu vou falar de direito de educação, aí pode ser tanto em uma quanto em outra. Mas calma, eu vou chamar a sua atenção na hora certa, tá? O artigo 4º, então, já lemos, né? Ninguém será mantido de escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Em todas as suas formas. O 5º, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ó,
Aqui na DUD eu tenho: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Porque lá na CF eu tenho: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É bem igualzinho, porém, se tiver a palavra cruel, ó, cruel é DUD. Você entendeu? Sabe por quê? Não sei se você já pegou o negócio aqui, já entendeu o que eu tô querendo dizer. Mas se não, eu vou dizer agora. A sua banca, a sua prova vai trazer uma assertiva. E vai dizer, marque a assertiva que condiz com a DUD. E vai trazer vários artigos da Constituição Federal. Então, por que que a gata é a professora de Direitos Humanos? Porque ela também é professora de Direito Constitucional. Então, ninguém melhor que eu para fazer esse contraponto entre CF e DUG. E eu tô te entregando de bandeja. Então, pelo amor de Deus, presta atenção aqui, ó. Se existir a palavra cruel, o texto é da DUD. Se não tiver cruel, o texto é da CF. Significa a mesma coisa, protegem a mesma coisa, mas a banca vai querer te derrubar, meu amor. Vai querer trazer o texto da Constituição. Né? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E dizer que o texto é expresso da DUD está errado, tá? A DUD ainda traz no 6, toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. A personalidade jurídica aqui. O 7, todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção. De novo, a DUD protegendo as pessoas contra o preconceito, contra a distinção, tá? Vamos só até o 10, vamos lá. Aqui eu tenho as garantias processuais, que vai ali 8, 9, 10 e 11, né? E que garantias são essas? Meu amor, processuais. Então, as garantias no processo. Perfeito, garantias asseguradas aqui pela DUD dentro de um processo. O processo, gente, tem que respeitar o devido processo legal. É vedada a prisão, a detenção ou exílio. Segura essa palavra, arbitrário. Não é vedada a prisão. A prisão vai acontecer, vedada é a prisão arbitrária, tá? A igualdade no processo, o juiz é imparcial, presunção de inocência, publicidade de todos os atos. Sim, a publicidade é a regra, tanto aqui como na Constituição, tá? Aí, retroatividade da lei penal. Veja, o 8º. Todo ser humano tem direito de receber dos tribunais remédios efetivos. Ele não fala qual remédio. Na Constituição fala. Mandado de segurança, mandado de junção, habeas data. Aqui não. O 9. Ninguém será arbitrariamente preso. Preso pode, não pode, é arbitrário. A sua banca vai tirar essa palavra. E você vai logo ver que tá errado, tá? 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por um tribunal independente e imparcial, né? Ah, Fernanda, muito fácil, realmente, bem que você falou, tá tudo ali muito próximo da Constituição. Perfeito. E o que tá diferente eu vou trazer para você, tá? Para que você não coma a mosca aqui, não se preocupe. Eu vou fazer assim, vou encerrar esse bloco e eu volto com outro pra gente terminar aqui o textinho da DUD, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.